Perfeito. Galera, tudo bem? Faz pra nós um. E aí, rapaz, como que vocês estão? Vai aí. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha nós aqui. Bolsonaro, Bolsonaro. Bom, estamos aqui, é crucial, né, poder nos unir. O objetivo desse vídeo hoje é fortalecer os laços dos patriotas do mundo todo. Então, é um prazer poder conversar com o Kim hoje, né? A gente vai falar sobre Bolsonaro, sobre Olavo de Carvalho, sobre a Amazônia. Como você está, Kim? Eu tô bem, graças a Deus. Tudo em ordem. Perfeito. Acabou de acordar, tá bem? Tomou um café forte aí? Um café Pois bom da é. Austrália, é bom, é? É o café normal, aquele de cápsula, que é o padrão daqui. Ah, tá. Eu gosto daquele, o mais intenso que tem. Aí eu tomo, eu boto o dosador maior e depois aperto o dosador menor, que eu acho que ainda tem um caldinho que se espremer sai. Ah, eu tomo bastante também por dia. Antes eu não tomava, minha esposa me acostumou. Eu tomo de manhã, tomo à tarde. Às vezes eu tomo até no finalzinho, antes de dormir, mas eu não tenho problema para dormir, não. Maravilha. Então é um prazer, né, poder conversar, porque nós lutamos contra o globalismo. É o objetivo e o que me fez me interessar por Bolsonaro, né? Eu moro no Brasil desde 2011. Para quem não me conhece, né, escrevi sobre Bolsonaro, Mythes et Mensonges, para apresentar para os franceses, né? Na França só tem mídia globalista que fala mentira. Imagina a Globo multiplicado por 10, porque são alguns bilionários que possuem toda a mídia, né? Então, eles falam só mentiras, são os globalistas. Então, eu estava de saco cheio e eu queria desmascarar eles. Então, escrevi. Ele está disponível também em inglês, né? Para quem tem amigos também que falam inglês, tá? Então, esse primeiro aí. Depois a gente vai falar de Olavo de Carvalho também, muito importante para quem fala francês. Eles não têm acesso ao Olavo de Carvalho, né? Não tem tradução. Estava pensando até traduzir também o Imbecil Coletivo, quem sabe no futuro, né? Mas tem que ter realmente um conhecimento, né? Para mim, o maior, o melhor, o mais audacioso, né? Filósofo da nossa época, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, e no final sobre a Amazônia, sobre a soberania, né? E o objetivo é a gente ter plano, né, como patriota, como a gente fortalecer a nossa visão de política do nosso país. Então, é o objetivo dessa conversa aqui, nos unir como patriota contra o globalismo e ter ideias que vão sair para construir ponte, entre aspas, né, aprender, melhorar e nos ajudar também. A gente sabe que a esquerda é muito poderosa no mundo todo, né? Agora o Eduardo Bolsonaro começou a ter bons contatos no Portugal, na Espanha conservadora, nos Estados Unidos, né? E os exemplos e a ajuda de outros vão fortalecer a nossa visão, ter um projeto de país. Já vi vídeo de Kim, onde ele apresenta muito bem o projeto que eles têm no Portugal, da direita conservadora, que é bem elaborado, né? Para todos seguirem, para não ter uns cavalheiros que vão sozinhos. Então a gente vai conversar sobre isso. Vou apresentar o Kim, para quem não o conhece, rapidinho, vou me apresentar também. Vamos lá, Kim? Vamos lá. Então, eu sou um brasileiro, atualmente moro na Não, eu te Austrália há um tempo. apresento, pode Ah, deixar. então vamos lá. Kim Paim é o rei dos piratas, que navega pelas águas tumultuadas da política brasileira. Ao invés da pólvora, ele usa dossiês, vídeos e tweets para inflamar os debates políticos. Antoine Bachelard sou eu. Eu troco meu buffet de feijoada durante a semana por um banquete de ideias. Mas lembre-se, a feijoada é brasileira. Então vamos lá. Como eu falei, o objetivo dessa conversa vai ser de falar primeiro do Bolsonaro, depois de falar de Olavo de Carvalho, hein? A gente vai apresentar para quem não conhece ainda, ó, tem até promoção no COF para quem não fez o curso de filosofia de Olavo de Carvalho, é crucial. Os franceses não conhecem, até alguns professores de filosofia na França pediram para mim o livro, mandei para eles, faz explodir a cabeça, são tantos temas que ele aborda, né? Tantos assuntos, né? Então, vamos começar com o primeiro, né? O primeiro ponto, né? Que é Bolsonaro, né? Você quer adicionar mais alguma coisa antes de começar aqui, mano? A gente pode Não, não, seguir em não. frente. Não, só agradecer. Perfeito. Gostei dessa descrição.
Perfeito. O primeiro ponto, então, Bolsonaro, né? Vou ler o que a gente chama em francês de quatrième page de couverture. Donc, é a capa, né? E depois vou pedir para o Kim comentar, porque ele vai ver que são os assuntos muito importantes, né, para conversar. Com certeza ele vai ter muito a dizer. Estamos na Terceira Guerra Mundial, onde domina a guerra da informação, o que chama de guerra de quinta geração. Quem colocou esse nome é o general Michael Thomas Flynn, e ele insiste no fato de que os guerreiros digitais comunicam diretamente entre eles. A velha mídia corrupta e falida não consegue mais enganar a maioria com mentira, invenções, calúnias, tá? E o final, eu vou pular um pouquinho porque tem mais, né, nessa capa, né, mas no final, e vou deixar depois a palavra para o Kim, os verdadeiros homens são vitoriosos e os valores defendidos pelo grande presidente Jair Messias Bolsonaro são eternas e reúnem os homens numa maneira única e soberana. Então, isso que fez me interessar pelo Bolsonaro, realmente o livro pega a história dele, né, desde pequenininho, que ele cresceu na região humilde, né, o detalhe, tem muitas anécdotas, né, explicando da região do Vale do Ribeiro, onde tinha cultura de banana, e ele mesmo explica, depois vai ser o final dessa conversa, justamente como tem os interesses que vão bloquear o desenvolvimento de algumas regiões estratégicas, né, e Bolsonaro já explica desde o começo. Então eu vou detalhando no livro, né, depois vou dar a palavra para o Kim, mas eu vou explicando os partidos que existiam na época, né? Tem no capítulo 13, os pés quebrados e os pés bonitos. Então ele explica, né, antigamente que tinha de partido simples, né, uns contra outros. Depois tem a caminha da família com Deus para a liberdade e a defesa da democracia. Mas isso é só uma introdução. Depois vou dar mais detalhes, né? Porque nesse livro eu vou falando então da guerra da informação, da engenharia social, né? E isso tudo vai ser explicado por Bolsonaro, né? Vou dar a palavra para o Kim um pouquinho, depois eu vou. Tenho bastante página, né, gente, que eu anotei, então vamos aos poucos aí. Vou dar a palavra primeiro para Kim, depois a gente dá mais informação. Não, você falou aí, não tem muito do que discordar, nem, sei lá, é só reafirmar. Acho que eu não sei qual termo utilizar, se guerra de quinta geração, o pessoal que fala gosta muito hoje em dia de guerra híbrida também. O pessoal, quando isso toma uma proporção maior, você já começa a ter movimentos de rua e é uma coisa mais focada, o pessoal também aborda como uma revolução colorida, como já aconteceu em outros locais. Mas o que você fala hoje, e eu acho que pelo tempo que você mora no Brasil, já deu para perceber realmente que se a mídia não mente o tempo todo, ela mente bastante. Às vezes não é nem mentir, né? Às vezes ela conta os fatos de uma maneira que não reflete a realidade. Você pega assim coisas que aconteceram e fala, pô, peraí, bicho. O que aconteceu foi isso, e vocês estão noticiando isso. Um exemplo, manifestações. Às vezes ela não precisa nem mentir sobre a manifestação. Ela só não fala. Ela finge que não aconteceu. Um exemplo bom, pegando o próprio Bolsonaro, você olha como foi o crescimento dele até ser eleito em 2018. A partir ali, acho que do final de 2016, para quem acompanhava Bolsonaro pelo Facebook, era normal já observar aquele padrão. Bolsonaro vai, chega na cidade, chega no aeroporto e tem milhares de pessoas, né, o esperando, pelo menos centenas de pessoas o esperando no aeroporto. E aí passava pela cidade, comícios, grandes carreatas. Isso não era abordado isso em nada. A imprensa meio que fingia que não existia. E esse movimento foi aumentando assim exponencialmente ao longo do ano de 2017. 2018, ali, próximo da eleição, o negócio estava assustador e não tinha uma página na imprensa sobre isso. É como se não existisse. Ninguém dava uma ai, ninguém falava nada. As manifestações que ocorreram ao longo do governo Bolsonaro, a mesma coisa. Que silêncio completo na imprensa, ela não pode falar, não sei se estavam muito preocupados em pode talvez ajudar Bolsonaro, então a gente não pode falar nada. Então, assim, é muito absurdo esse tipo de coisa quando acontece.
E não dá para você tapar o sol com a peneira e falar, não, isso aí é maluquice aí de conspiracionista. Pô, gente, não é conspiracionismo. Realmente está acontecendo. Realmente existe uma campanha contra o cara. Você falou de É, Olavo de Carvalho, o Olavo gostava do termo espiral do silêncio. Todo mundo meio que sim. se une para não falar do assunto e o assunto meio que se perder num vazio. Então, assim, dependendo da pessoa gostar de Bolsonaro ou não, acho que hoje qualquer pessoa mais esclarecida, ela consegue perceber que a imprensa, de modo geral, ela tem interesses que normalmente não são os interesses da maior parte da população, né? São interesses mesquinhos, interesses difusos. Então, isso daí eu acho que estamos 100% alinhados, né? São os interesses de quem financia eles. Justamente Exato. sobre engenharia social, eu queria detalhar um pouquinho justamente o que aparece no meu livro, já em 1986, já para ver que isso já vem do passado e vem quase que de sempre, né? Sobre engenharia social, então, depois da entrevista que o Bolsonaro fez em 1986, né, ele fez uma entrevista que tem um título assim: o salário está baixo, né? Descontentes e sem perspectivas, os cadetes estão abandonando a Academia das Agulhas Negras, né? E uma jornalista comunista da Veja, depois desse artigo, ela entrevista Bolsonaro e ela inverte a realidade já. Já nessa época aí, ela glorifica, né, o terrorista Carlos Lamarca, né? E depois a gente vai discutir sobre que os bandidos são vistos como idolatria, né? São vistos como os bonzinhos, né? E são vistos como vítimas sociais. A gente vai explicar isso. E então ela mostra, essa jornalista comunista, né, que o terrorista sanguinário, né, como se ele fosse um herói e o Bolsonaro o vilão. Isso já é uma engenharia social desde essa época de 1986, que até hoje funciona sob o mesmo sistema, né? E a extrema esquerda radical, ela faz assim, né? Ela é composta de terroristas comunistas, né? Sanguinários. Tem que explicar isso, eu expliquei, né? Várias entrevistas, né, na rádio também francesa. Eles não entendiam que os comunistas eles explodiam bombas, né? Eles tentavam instaurar uma ditadura comunista e o exército era quem desarmava, né, as bombas, né, atiradas contra o povo civil inocente, né? Os comunistas eram os terroristas que colocavam bombas em prédios, estádios, aeroportos, né? Mas a Globo, a Veja, já desde a época, ela colocava o Bolsonaro como se ele fosse o vilão, e tem um exemplo, em 1988, mesmo o Bolsonaro ganhando como vereador no Rio de Janeiro, eles colocam o título da matéria Explosão de Votos. Eles querem associar o Bolsonaro à violência, né? Tem essa narrativa invertida dos comunistas, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso, como eles manipulam as emoções, como é uma guerra simbólica, né? Uma guerra de comunicação. Por favor, Kim. Assim, acho que hoje isso tá bem claro em outros países também. Você vê que normalmente o pessoal que faz coisa errada é sempre tratado como coitadinho. Independente de onde quer que seja, independente do país, independente da mídia, você vê, por exemplo, o debate público americano que tem um certo destaque, né? Muita gente acompanha o que acontece nos Estados Unidos, tem muito recorte. Você vê que tem o mesmo padrão, tem aquela questão na Califórnia que se o cara rouba até $900, Sim, algo assim, não vai preso. Então isso não é sim, nada sim. novo. Quando você traz para o Brasil, eu não sei se a situação é pior, porque às vezes eles usam o Brasil de espécie de laboratório. Fala assim, não, o que tem de pior, vamos testar primeiro no Brasil, ver lá como é que funciona, depois a gente espalha para o mundo. Mas, assim, existem alguns fatos que são inegáveis ao longo da história, que elas foram distorcidas e que mostram essa questão da manipulação. Se você quiser trazer desde a questão da própria ditadura, como a imprensa coloca, né? Ditadura, todos já chamam do regime militar. Esse processo, e vejo gente falando da questão de financiamento internacional, globalistas e tudo mais, esse processo em 64, ele já teve um envolvimento por parte da imprensa brasileira e por parte desses setores mais globalistas. É, assim, e a imprensa brasileira, ela é tão arrogante, acho que talvez essa é a melhor palavra, que o Júlio de Mesquita Filho, que até então era o dono, né, o responsável, o chefão do jornal Estado de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil.
Na época, em termos de jornais impressos, não sei se ainda era o maior do Brasil, se não devia ser o segundo maior do Brasil. 12 dias após a Revolução, né, foi dia 31 de março de 64, o Júlio de Mesquita Filho, ele escreve no seu próprio jornal, na página 144 do Vespertino, se eu não me engano, o título é o Plano do Golpe, o Plano da Revolução. E aí ele conta, assim, ó, eu estava desde 20 de janeiro de 1962, ou seja, 2 anos antes, arquitetando todo esse processo. E ele conta o que estava fazendo, que ele falou com os militares. Ele vai contando até ao longo da carta que ele trocava o nome dos possíveis ministros. E foram pessoas que realmente assumiram. E eram pessoas que, você pega os jornais, elas já eram conhecidas pelos seus vínculos com forças globalistas. Pessoas no Brasil que eram conhecidas pelos seus vínculos, por exemplo, com os Rockefellers, que é família aí que todo mundo acho que já ouviu falar em algum momento. Então isso já estava naquele momento. E aí essa mesma imprensa que apoiou o ocorrido, eles apoiam. Aí o que é que acontece na história do Brasil? O plano era, os militares vão entrar, vão ficar 1 ano e depois voltarão às eleições. Só que não aconteceu isso. Os militares continuaram. É nesse momento que deixa de ser uma revolução democrática para se tornar um golpe de Estado. Aí, como a imprensa brasileira, as oligarquias brasileiras não conseguiram voltar ao poder em 66, como o plano deles não deu certo, aí eles classificaram como ditadura. Aí já tinha lá a galera de esquerda, doida para fazer uma revolução, doida para tocar o terror no Brasil. A imprensa, obviamente, seguiu incentivando, dando aquele apoio. Aí que você entende todo esse contexto de por que tratar esse pessoal como vítima, tem que encontrar algum método, né, algum meio de enfraquecer o regime militar. E aqui não é uma defesa ao regime militar, nossa, foi perfeito, foi maravilhoso. Não, aqui eu estou trazendo alguns fatos históricos que aconteceram na época. Então, desde ali já vem todo esse processo. As pessoas que deram o verdadeiro golpe foi dado pela imprensa, por essas pessoas. Sim. Aí, como eles não conseguiram ficar com o poder, aí agora o que a gente tem para fazer? Bom, a gente tem que tentar retomar o poder, vamos fazer isso, sei lá, de várias formas, desde desgastando o governo até tentando tratar como coitadinhos essas pessoas. E aí, quando você traz para Bolsonaro, a coisa é absurda, realmente, assim, desde quando ele entra na política. Se você pegar, sei lá, matérias que saíram Jornal do Brasil, Tribuna do Rio de Janeiro, lá nos anos 90 já, eram absurdos que às vezes eram comentados. Vez ou outra Sim. davam espaço para ele falar, davam, mas assim, a caracterização, a adjetivação utilizada o pintavam como a pior pessoa do mundo, né? Não existe alguém Sim. tão maléfico como Bolsonaro. Aí você fala, gente, como é que pode isso? Isso há anos. Mas como normalmente as pessoas não buscam, né, o que aconteceu no passado, não se debruçam, deixa eu aqui começar a dar uma É, lida, fica todo sim. mundo de boca aberta. Não, e o objetivo justamente desse livro era para mostrar que desde o passado tem essa perseguição, né? Tem outro exemplo aqui, por exemplo, em 1992, uma rebelião, né, na prisão de Carandiru, onde os presos atacaram os guardiões, né? Aí os guardiões tiveram que atirar para se defender, mas eles estão o processo deles, né, no tribunal, dos guardiões, demorou tanto tempo, tantos anos, e eles, os próprios guardiões, tiveram umas penas de prisão maiores do que alguns que estavam presos lá por droga ou presos lá por assassinato. Então, a gente pode fazer um paralelo com uma relação com o que acontece hoje com aqueles presos, né, de 8 de janeiro. É uma loucura, é uma distorção tão grande de um caso com outro caso, né? E justamente quando aconteceu esse caso de rebelião na prisão, Bolsonaro falou, os guardiões mataram poucos presos, ele falou assim, ó, eles deveriam ter matado 1.000 a mais, 1.000 bandidos a mais, e a mídia foi para cima dele, a mídia ficou louca, e eu penso, depois te dou a palavra, o Bukele também, ele foi criticado assim, ele criticava a mídia mainstream, eu chamo de merdia, que em francês é média, mas a gente fala merda é merda, então a gente fala merdia, eu falo merdia. A média mainstream hipócrita e as ONGs também que idolatram os bandidos, ele falou assim para eles, ó, nós não prendemos milhares, nós libertamos milhões.
E ele inverte justamente essa narrativa para mostrar que a mídia está fazendo o contrário do que deveria fazer, né, Kim? Sim, a mídia no Brasil, mas também no mundo, já No abandonou mundo todo, qualquer preocupação com a população. É um instrumento de exercer o poder, de construção de um cenário, construção de narrativas e engenharia social, né? Você fazer pessoas pensarem de determinada maneira para você conquistar algum tipo de objetivo. O Bolsonaro também continua a falar. Ele falou quantos milhares de vítimas foram atingidas, né, mesmo de maneira indiretas, né, pelos bandidos. Uma sociedade, na verdade, decadente protege mais os bandidos do que as vítimas. Esse que é o ponto, porque os bandidos são tão poderosos porque eles conseguem pagar juízes, eles conseguem pagar deputados para leis mais favoráveis a eles, né? Eles conseguem pagar também mídia para promover narrativa de bandidos como vítima social. Então, realmente, isso é uma narrativa que eles criam, mas graças a Deus e graças à internet, né, o povo está percebendo isso, né? As tias do Zap são cada vez maiores, você vê aumentando, né? Sim. Esse povo está acordando, né, Kim? Graças a Deus, né? Eu vejo que está melhorando, né? E também é um Se não fenômeno quiser, sim, mundial esse processo, né, das pessoas acordarem para o que está acontecendo. Você vê, sei lá, a própria eleição do Trump, o crescimento de sim, algumas direitas em Portugal, na Espanha, a própria Polônia, Hungria. O pessoal vem crescendo alguns movimentos. Eu acho que até na França também, né? Acho que poderia falar. Acho que a forma como vem surgindo alguns movimentos lá, eu acho que o pessoal está percebendo que o Macron e a turma do Macron e a esquerda francesa, acho que não são os melhores caminhos a se seguir, né? E você ser, sei lá, totalmente subserviente à União Europeia. Você tem que começar a sim. repensar o seu país. Tem uma tecnocracia para quem ninguém votou, que está mandando algumas regras para os agricultores franceses. Isso realmente é preocupante, sim. Eu queria tocar também no seguindo o livro também para a gente poder conversar, né? Porque dá o exemplo, né, de da página 58, né, onde o Bolsonaro já ficava denunciando o que a gente chama de empregos fictícios, né, uns empregos falsos, ou emprego fantasma, né, como a gente fala, né, que era já em 1993, ele fala que já a gente pode fazer também uma relação com hoje, né? Vocês vão ver que é bem atual o que estou falando. Ó. A classe política estava cada vez mais distante do povo, né? E o próprio Tribunal Supremo Federal não conseguia fazer processos contra os políticos corruptos, né? E tinha uma comissão especial dos escândalos do orçamento, isso poderia ser sobre a França, porque recentemente também tem um problema com o orçamento, né, que foi escondido, e ele fala que a classe política protegia os corruptos, né, e ele foi indignado com a situação e ele falou num discurso, né, na TV e também na Câmara dos Deputados, né, ele fez um discurso e a mídia colocou assim: Bolsonaro pede fechamento do Congresso, né, e pode ser cassado. Sempre a mesma narrativa, né? Eles falaram que o Bolsonaro faltou de respeito, né, o decoro dos parlamentares, né? Como se os deputados corruptos fossem eles mesmos vítimas dos ataques verbais do Bolsonaro. Isso hoje em dia a gente vê que continua o mesmo, né? Então o Bolsonaro está lutando contra esse estado profundo, esse deep state há anos, né, Kim? É aquela coisa, né? Você falar incomoda mais do que você fazer. É surreal a preocupação das pessoas. É assim, cara, peraí, ó. O cara falou algo que você discorda, mas isso é pior do que quem literalmente assaltou, né, o dinheiro público. Os caras cometeram, sei lá, corrupção passiva, isso, aquilo, outro, tráfico de influência. Isso é de boa. O problema é o Bolsonaro, que ele tá reclamando. A forma como ele reclamou e a indignação dele. Fala, não, tem que fechar o Congresso. Aí, assim,
Não tem nenhum senso de proporção, né? Nenhum senso de proporção. Aí a E gente vai aí, falar mais sobre isso depois, com o Olavo, porque justamente ele mostrava a força do discurso, como o discurso, né, virou uma força tão grande no mundo de hoje, né? pois é, então aí fica assim, você fala, gente, pelo amor de Deus. É, assim, beleza, você não gosta do cara, você pode discordar do que ele tá falando, mas não tem como você estar mais indignado com essa fala do que né, quem estava aprontando, né, tá aprontando. Você fala, pelo amor de Deus, cara, deixa de ser tapado, né? Deixa de ser boca aberta, acorda pra vida. E isso é até o dia atual, até os dias atuais. As pessoas estão mais preocupadas, sabe, porque ele falou isso, sabe, porque ele falou aquilo outro, assim, a forma do que a pessoa disse do que o que está sendo denunciado. É um negócio Mas que é esse realmente dois incrível. pesos, mas esse dois pesos, duas medidas que também cria uma dissonância, né, cognitiva, né, que faz com que o povo acorde, justamente. Eles falam, mas espera aí, não, tem alguma coisa errada, né? Isso também é um gancho, Sim, né, que permite também o povo mudar a forma como ele pensa, até os normes, né, quem não tem costume de seguir a política no dia a dia percebe que não, realmente aí tem uma distorção de narrativa, né, e permite acordar. Então, de um lado, é muito bom, né? Eu vou sim. tocar em outro assunto aqui, que é os impostos também zerados, né? A gente podia entrar também nesse aspecto da política, né? Porque o Bolsonaro também, e isso o povo da França não segue muito, né? Eh, os impostos zerados, né, e o fato de derrubar também regulações, o Trump fala muito isso, ele fala que até o fato de você derrubar regulações, isso às vezes é muito mais importante, e isso traz muito mais efeito, né, de, de tirar algumas regulações loucas, né? O Bolsonaro também fala, por exemplo, que tinha o exemplo, algum restaurante, né, da rugosidade do papel higiênico. Então, é tanto absurdo de regulamento que tem tantos regulamentos loucos, né, que isso também a gente podia unir tanto a esquerda como a direita, isso a gente vai chegar no final depois, né, um projeto, né, que a gente pode ter como plano, né, para nossos diversos países. Então, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre isso também, né, das ações de Bolsonaro, também a mesma linha do Milei, que vai diminuindo os impostos, né, tem um negócio engraçado recentemente, que ele demitiu todos os funcionários, né, da, dos impostos, né, justamente para fazer uma reforma, e eles foram fazer greve, né, e o povo reclamar, falava, olha lá, ele demite aí, ele é bem mais forte, né, bem mais, ele corta muito mais, mas esse ponto, eu acho que no mundo todo, o povo está acordando, e o povo quer menos Estado, no mundo todo, é uma tendência que eu vou acompanhando, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre concordar de impostos diminuído, né? E até o Trump fica zoando nos comícios dele, ele fica falando. A Kamala fala que ela vai aumentar os impostos. Ele fala: nunca vi isso na minha vida, alguém se apresentar na política e falar que vai aumentar os impostos. Então, isso é realmente o que a gente vê no mundo todo, né? É uma narrativa também socialista que vai caindo. O povo não quer mais isso não está mais pegando, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto derrubar regulações como diminuir ou zerar os impostos. E a gente sabe que o Bolsonaro zerou muitos produtos, né, do dia a dia, o diesel, o etanol, né, Kim? Sim, quando você pega essa questão até começando pela regulamentação, você para olhar a lógica de qualquer regulamentação. Por exemplo, se você cria uma regra que envolve, sei lá, o que quer que seja, você vai ter que ter alguém para fiscalizar quem está cumprindo essa regra ou não. É, Então, cada nova regulamentação que você cria, assim, não tem como fugir disso. Você vai ter que criar mais cargos e você está aumentando, não é qualquer tipo de cargo, você está aumentando as pessoas que compõem o Estado e que fazem parte do que eu acho que o povo mais está de saco cheio, que é o Estado em cima de você. Quanto mais regulamentação em torno disso daí, é mais jeito do Estado para te encher o saco. O povo não aguenta mais. Então, vão sendo criadas regulamentações após regulamentações, regulamentações após regulamentações, de modo que a gente chega numa situação que é impossível alguém seguir todas as regulamentações. Do jeito que tá, é literalmente impossível. O cara vai fazer o quê?
Não tem como, assim, é tanta regra que você vai estar descumprindo alguma. Eu acho que eles fazem isso exatamente com esse propósito, porque como é impossível você seguir todas as regras, você desenha o cenário de certa maneira que vai fazer com que no dia que você tiver o problema com alguém, esse cara não tá fazendo o que eu quero. Não tá fazendo o que eu quero? Então pronto. Vamos pegar aqui, vamos começar a fiscalizar, a gente vai ter um caminho legal, porque vai estar lá, né, tudo na lei, tudo bonitinho, pra gente perseguir, fechar uma empresa, perseguir uma pessoa, destruir a vida de alguém. Então, as regulamentações, o que vem sendo feito, é um negócio absurdo. E se você pega isso na história do Brasil, isso começa a se intensificar bastante, né? Inclusive quem cria todo esse aparato que temos hoje de agências reguladoras é o governo Fernando Henrique Cardoso, que é um social-democrata e um cara que nasceu, assim, não tem outra forma de descrever, pela mão de forças globalistas. Fernando Henrique Cardoso Sim, era um intelectual, ele fazia parte da USP, né, que é uma universidade grande aí em São Paulo, a maior universidade do país, e está exilado, ele volta para o Brasil, e aí em 1969, a Fundação Ford faz uma doação, assim, bem volumosa, na época eram US$ 180 mil, se você pegar US$ 180 mil em 1969, acho que fazer uma correção monetária para os valores atuais, eu acho que são alguns milhões, né? Bilhão, obviamente, não é, mas acho que são uns bons milhões. É um bom dinheiro, né? Para você poder começar. E aí você olha quem monta lá o Sebrap, junto com o Vanderlei Cardoso, que foi o grupo que eles montaram, né? E que, inclusive, isso é curioso, a parte daquela esquerda mais tradicional, com foco mais trabalhista, né? Talvez uma esquerda menos globalista, sempre denunciou isso. Tem um professor de geografia no Brasil que era muito conhecido, chamava Milton Santos. Ele é até da Bahia. E aí o Milton Santos, ele criticava a academia e o consenso da academia, falando que basicamente tudo saía de dentro do SEBRAP, lá do Fernando Henrique Cardoso. Então você vê até que esse processo de regulamentação, né, puxando essa linha de raciocínio para mostrar como as forças que atuam no Brasil são forças internacionais. Quando você pega essa questão das regulamentações, hoje é assunto internacional. Hoje, todos não. Diversos países estão questionando o papel da ONU, o papel da OMS. Eu recentemente li um artigo no Zero Hedge, que é uma mídia muito bem alternativa, né? É grande, bem conhecida internacionalmente. E aí o Zero Hedge, o cara estava comentando, por exemplo, sobre nacionalismo, e ele se questionando, cara, por que o nacionalismo vem crescendo tanto ao redor do mundo, né? E crescendo dentro da direita. E ele falava, o autor falando assim, que ele mesmo, ele nunca foi muito favorável a nacionalismo nem nada, só que, diante do que aconteceu durante a pandemia, ele falou, peraí, velho, olha o que está acontecendo, olha a quantidade de leis, regras e tudo mais que eu estou sendo forçado a seguir e que estão vindo do OMS. Olha o que o OMS está fazendo. Olha a quantidade de coisa que o OMS está impondo para nós. Eu não quero ter que seguir essas regras aqui do OMS. Eu quero que o meu país possa decidir, né, por nós mesmos, o que a gente vai fazer, e não medidas que só atrapalham, medidas que vão contra tudo que a população defende e vem de cima para baixo. A mesma coisa a ONU e a mesma coisa dentro dos países, dentro da própria União Europeia, várias regras. Eu estava conversando com um brasileiro que mora na Alemanha, ele me confirmou que eu vi isso de um amigo meu que morou aqui na Austrália comigo. Você não pode fazer churrasco usando carvão. Pode, é basicamente crime. Meu amigo tava falando, mas falou, mano, o vizinho aqui veio me encher o saco. Eu falei, tu fez o que, Arthur? Eu continuei, vou parar. E aí eu falei com o Adriano, ele mora na Alemanha há mais de quase 30 anos, ele falou, cara, realmente não pode. Então a minha churrasqueirazinha... enquanto eles voltaram a ter indústria de carvão, sabe, por causa da guerra Pois na é, Ucrânia, eles começaram a reativar. reativar tudo mais, por questões também ideológicas, né? Você vê que a motivação para isso é 100% ideológica, né? É um negócio assim, é surreal que está acontecendo ao redor de todo mundo. E muita gente, às vezes, tá pro sol com a peneira, não quer enxergar, às vezes olha como tudo se fosse uma grande conspiração, mas tá aí, assim, à luz do dia e está acontecendo. Não tenho o que falar, está acontecendo esse processo. Então, eu acho que é um negócio assim, minimamente preocupante, que as pessoas deveriam estar olhando. Cara, ó, fica de olho aí, viu? Tá meio estranho essas movimentações. Então, assim,
Não tem como negar. É um caminho. Quanto mais regras, maior o Estado fica, porque você vai ter que ter as pessoas para fiscalizar essas regras, aplicar essas regras. O judiciário começa a tomar, né, mais tamanho, se agigantar ainda mais, e a população cada vez num cerco maior, né? Aí você fala, onde é que a gente vai parar com isso? Eu não sei. Eu sei que a gente precisa realmente ter uma discussão profunda. E só para fechar essa questão que você falou, que toda essa conversa parte aí, questão de Bolsonaro, imposto, é, eu não sou especialista em direito tributário, não sou especialista nessa questão econômica, mas se você parar para olhar ao longo da história do Brasil, quando os impostos foram reduzidos, só no governo Bolsonaro realmente teve assim, uma redução de algum tipo de imposto. Nos outros governos, apenas aumento de impostos, sabe? Você não precisa ser especialista em direito tributário para você ver. E eu não acho que a população quer pagar imposto. Não acho que ninguém quer fazer uma doação para o Estado. Se quisesse, podia fazer, né? Você liga lá, emite um DARF e paga lá, manda dinheiro para o governo. Você quer, manda aí de boa vontade. Agora, não queira forçar todo mundo a fazer isso. Estrangular, né? Todo mundo, reduzir o orçamento das famílias em prol, eu não sei nem do que. Queria falar sobre FHC, você falou dele, né? Justamente no livro que estou fazendo sobre a Amazônia, eu mostro muito bem que com ele começaram a proliferar um monte de ONG. E eu explico, né, uma lei que ele fez que justamente ajudou as ONG a proliferar. E vou explicar como as ONG globalistas, né, elas, na verdade, usam o pretexto, né, de proteger o índio para, na verdade, não ajuda o índio a ter autonomia, né? Fiz inclusive um vídeo com o Izani, né, aquela índia, né, que foi para a ONU com Bolsonaro. Ela explica muito bem que eles não querem desenvolver os índios, né, mas isso vem do FHC também, explicou muito bem como o FHC, na demarcação de terras, na própria lei OIT que ele fez, ele ajudou a proliferação de ONG, né, e algumas áreas também, onde o exército não pode nem entrar, o próprio exército é proibido de entrar em algumas áreas, né, então ele não pode intervir, ele não tem como agir, né, então, realmente, mas isso é o próximo capítulo aí, mas tem muito a dizer sobre FHC. Quando eu falava que era o eu como se fosse o chefe do Lula, na verdade, ele que não é, ele para mim ele é um pai do socialismo brasileiro, não é? Sim, FHC talvez ele tenha sido o pior presidente do Brasil. Se a gente para assim para analisar de forma mais fria. Só que aí eu acho que ocorre tipo o que ocorre nos Estados Unidos. Você vê o Obama, como eles olham. O Obama é um moderado, né? Os Estados Unidos esteve sob guerra todos os dias durante a administração do Obama. Mas o Obama é um cara bacana, fala bem. Aí você vê Ganhou o o prêmio Biden. Nobel da Paz, Pois é, então assim, o Biden contrasta muito com o Obama, né? Aí, é porque como o Biden é muito boca aberta, já tá meio senil, aí fica como se fosse o Lula, sabe? É escancarado. Tá todo mundo sim. vendo que tá uma porcaria. Já o Obama não, tem aquela pompa, o apoio dele, ele sabe se importar, sabe falar. É como era o FHC. Mas as medidas que ele tomou, eu vi recentemente, de 2 meses, o cara descrevendo FHC com uma palavra que eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar por esse ângulo. Ele fala que o FHC é o pai da perestroika brasileira. Eu falei, mas isso faz muito sentido, porque independente se você concorda ou não com a União Soviética, o que aconteceu lá, e você olha para o Gorbachev é o homem da Agenda Verde. O Gorbachev ele tá nesse processo, mas desde sempre, né? Não acho que escolheram ele à toa. Aí o Gorbachev é o cara que foi responsável pela reabertura da União Soviética. Ele vendeu muita coisa, né? Entregou muita coisa que era do estatal, era do capital nacional para forças internacionais. O Gorbachev era o globalista que entrou para dissolver de vez a União Soviética. Porque também a gente não pode olhar o mundo todo como assim. Ainda que você fale, não, os globalistas são de esquerda, ainda que todo mundo concorde com isso, eles são diferentes dos comunistas comunistas. São grupos diferentes. Sabe, no final do dia, E quando hoje em tá no... dia também tem essa loucura também, você também explica bem isso, né? Que agora a própria mídia, né, tenta falar que o Lula não é mais de esquerda, né? Pois é, eu quero meio de centro. E tem gente que vai falar assim, o Lula E está
andando para a direita. E aí a direita fica, não é um absurdo isso. Só que quando você, às vezes, para analisar o que a própria esquerda quer descrever sobre o Lula, quando ele está ali na direita, você fala, pô, se você esqueceu o rótulo, meio que você até concorda. Então, assim, é inegável. O FHC realmente é o pai da perestroika brasileira. A verdadeira reabertura não foi em 85, depois do regime militar, Sarney, Collor. Não, é o FHC. A reformulação do Estado Nacional, tudo que está acontecendo saiu desse cara. Não só em termos de venda, né, de ativos nacionais, em torno dessas questões indigenistas, questões verdes. A Ruth Cardoso, que era a esposa dele, é conhecida como a mãe das ONGs. Era tratada dessa forma. Não foi na França, mas na primeira viagem do FHC, em Bruxelas, ele tratou as ONGs como organizações neogovernamentais. Em vez de ser não governamentais, ele chamou de neogovernamentais, uma nova forma de governo. Ele falou: vocês têm que vir trabalhar juntos e começar a entregar realmente assim todo esse poder. Isso na época foi noticiado pela própria Folha de São Paulo, né? Jornal aí da grande mídia brasileira. E você vê o que está acontecendo. Passados anos, o FHC, se trata por dias atuais, as pessoas elas reclamam muito, né, do processo eleitoral brasileiro, a forma como as coisas ocorrem, o fundão, e até para você ter acesso ao fundão, que é a questão da cláusula de barreira, isso também sai da cabeça do FHC. A história tanto de ter o fundão, que é o fim do financiamento privado de campanha, do Estado, tá na mão do Estado, e o acesso a isso, que é a cláusula de barreira, né? Se você não tem determinada quantidade de votos e uma bancada de deputados, você não tem acesso a esse dinheiro, porque isso é proposital para você reduzir o número de partidos. O sonho deles era replicar no Brasil o que tem nos Estados Unidos: republicanos versus democratas. E quando você olha a composição de forças no Brasil, irmão, ia ser, assim, a briga de comadres, né? Briga de duas pessoas iguais que fingem estar em lados separados. Porque Na hoje no França é a Brasil, mesma coisa, é muito fácil, é muito claro, difícil justamente criar um partido, você tem que, tem que receber a bênção de muitos aí, é bloqueado, é tudo emperralhado, né? Bloqueado para justamente não sair uma nova figura que não seja abençoado pelos caciques, né? Então, isso realmente é um grande problema e sim, FHC não é conhecido pela maioria das pessoas, né? Então é importante, né, falar que realmente ele ajudou muito os globalistas, né? E Aldo Rebelo fala muito justamente sobre que as ONG mandam mesmo no IBAMA, né? Ele explicou numa entrevista recente, né, que são as ONG que são os donos mesmo do pedaço, né? sim. O Aldo Rebelo é uma figura curiosa. Tem muita gente que massacra ele porque ele era do Partido Comunista Brasileiro. O PCdoB ficou lá por muitos anos. Ele tá longe de ser um cara perfeito e tá longe de concordar muito com o que ele disse. Mas em torno dessa questão de Amazônia, em torno de questões ligadas à soberania nacional, eu vejo uma honestidade nas palavras dele. Sabe, eu não sei se eu simpatizo com o bigode que ele tem, eu também tenho. Eu olho assim e falo, pô, você tem um bigode. Mas brincadeiras à parte, eu acho ele coerente nessa questão. Eu vejo pessoas até que falam o seguinte: poxa, na hora que teve a discussão do Código Florestal, o Aldo Rebelo tomou algumas decisões ruins. E algumas coisas que foram aprovadas, no final do dia, acabaram por prejudicar o Brasil. Mas, vendo como ele fala, a própria forma como ele faz algumas coisas, eu vejo, poxa, eu acho que esse cara ele tem algum tipo de preocupação com o que está acontecendo. Eu acho que ele tem realmente algum tipo de preocupação. Não é da boca para fora. Você olha o processo, olha como algumas coisas são feitas e fala, pô, não, esse cara não é de todo mal. Né? Não dá para você querer destruir, defenestrar um cara desse. Queria falar um pouquinho agora sobre o nosso amigo, né, Olavo, né, que eu adorei, ele faz muita falta, né, hoje em dia, né, eh, queria apresentar ele para os franceses que não conhecem, não tem livro traduzido, né, dele, uma pena, muito, muito triste, justamente ele mesmo falava que a esquerda dominava, né, a mídia, dominava a universidade, e isso tem que mudar, justamente, por isso que, inclusive, traduziu
seminário de filosofia dele, né? Eu queria falar com você, falando sobre um exercício, né? Porque o livro dele é bem prático, o curso de filosofia dele é alguma coisa prática, não é alguma coisa teórica, né? E justamente ele fala que é algo vivo, a gente que tem que se apropriar, né? A gente que tem que ter as questões que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino faziam, né? A gente tem que ter essas questões e perguntar em nossa própria vida o que eles se perguntavam. Então, eu queria falar de um exercício prático, né, que o Olavo de Carvalho apresentava no começo do seminário dele, que é o exercício de necrologia. É interessante porque mostra bem como nossa morte vai ser contada, quais são os valores que a gente defendia, e queria saber, Kim, qual que é a sua vocação espiritual, qual que é o seu objetivo na vida, como você quer ser reconhecida, né? Começando assim. E isso daí, sei lá, eu prefiro guardar pra mim e manter em sigilo. Mas pegando essa questão do que o Olavo falava, eu acho que é um problema. Assim, o que seria isso daí? Pra explicar para pessoa que não conhece. Na primeira aula do COF, o Olavo ele faz uma proposta, né? Ele coloca um exercício para as pessoas que elas deveriam meio que escrever, ou, sabe, tentar colocar aí no papel, ou pelo menos imaginar como seria o seu velório. Mas não é como se o pessoal tá feliz, o pessoal tava triste. O exercício é, imagine que você está lá, né, como alguma figura, né, e aí chega uma pessoa para você e pergunta, quem foi Kim? O que é que Kim fez durante a vida dele? E aí você deveria contar. Então, é um exercício imaginativo do que aconteceu ao longo de sua vida. Isso daí é para te fazer pensar, sei lá, os seus desejos, suas aspirações, os seus sonhos, cara. E assim, pense no mundo perfeito, né? O que é que te deixaria feliz? O que é que te deixaria assim com sentimento de completude? Fala assim, poxa, mandei bem. Fiz realmente, vivi da forma como eu queria. Isso daí para mim é uma coisa, às vezes assim meio boba, mas isso para mim fez muito sentido mesmo. Porque quando eu era jovem, eu tinha 16 para 17 anos. Acho que eu tinha 17 anos. Se a minha memória não falha. Eu lembro que eu já tinha assistido One Piece e lá aborda muito a questão dos sonhos. E aí eu lembro que o que sempre me pegava é porque o sonho da pessoa nunca é assim. Ah, eu quero no anime, né? No desenho da vida, pode ser besteira para uns. Ninguém tava se preocupado, eu quero ser rico, eu quero, sei lá, dinheiro. Nunca era um negócio assim meio material, sempre era algo meio etéreo, que você não pode pegar. É como se fosse uma conquista, uma realização pessoal. E aí eu lembro que eu tava na escola e eu perguntei para meus colegas na época o seguinte: cara, qual é o teu sonho? Acho que 70% riu quando eu fiz a pergunta, e os outros 30% era, quero ter uma Ferrari. Aí eu falei, poxa, isso não é um sonho, né? Não faz sentido na minha cabeça. Como assim, cara? Uma Ferrari, tu comprou uma Ferrari, acabou a vida, sabe? Deu certo, ganhou dinheiro, acabou a vida, perdeu a graça. Não faz sentido pra mim isso daí, não fazia. Aí quando eu vi o Olavo propor isso, eu falei, poxa, esse era o questionamento que eu havia me feito. E eu não fiz isso apenas quando era jovem. Eu lembro que na faculdade, um certo dia, eu refiz essa pergunta para meus colegas de faculdade. E eu olhava assim e falei, poxa, as pessoas não sonham. E eu acho que se você não tem um objetivo, e aí tem uma frase com um amigo meu, assim, sabe aquele, todo mundo tem aquele amigo que não é inteligente. Ele passava longe de ser inteligente. Mas uma certa vez ele falou uma frase de efeito que era inteligente. Ele falava assim: para quem não sabe para onde quer ir, não importa a direção que anda, vai continuar perdido. Aí eu falei, pô, não acredito. Finalmente eu vi alguma coisa útil saindo de tua boca. E eu acho isso. Cara, se você não sabe o que você quer, não importa. Você pode andar de norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste. Você vai continuar perdido. Você não tem uma direção de vida. Vai dar errado, Sim, cara. Olavo fala muito bem, ele explica que ter um carrão, ter um casarão, é o meio, não é o objetivo. A pessoa confunde o meio e o objetivo, né? Pois é.
Então eu vejo assim que o que o Olavo propõe, e eu acho que assim, muita gente não entendeu essa proposta dele, tá lá no primeiro. Eu acho que é uma coisa assim essencial para a vida de todo mundo. Poxa, as pessoas elas precisam ter aspirações, precisam que cara, não pode ser apenas ter dinheiro. E não precisa ser, eu não acho que também que tem que ser essas aspirações. Ah, eu quero ser, sei lá, o maior jogador Presidente. de sei que, presidente da política, presidente da Você quer ser república. o rei dos piratas, ó. Quer ser os Não, reis dos eu piratas. eu vou ser o rei dos piratas. Aí você pergunta, o que é isso? Aí, no dia vocês saberão. No dia vocês saberão. É, Mas eu, por exemplo, vejo o seguinte: a pessoa falar, poxa, eu quero ter uma família grande. Eu quero ter 10 filhos. Pô, eu acho que a pessoa tem uma baita inspiração. Pô, bacana. Uma família grande, sabe, ser de gente. Acho que, poxa, isso é um baita sonho para ter e para tentar colocar em prática e dar um baita trabalho. Mas hoje, com talvez o materialismo que a gente vive, como o mundo é vendido, eu vejo aqui na Austrália, por exemplo, o pessoal tem sabe, um negócio assim com viagem, é como se fosse um direito, né, adquirido desde que você nasce. É meio que você tem a obrigação de estar viajando, você tem que viajar, você na França tem que também, conhecer o na França mundo. também. Assim, Sim. irmão, não. Talvez você não tenha que viajar, talvez você tenha que ficar em casa. Talvez você tenha que pegar esse dinheiro que você gasta de viagem e ter uma casa. Vocês reclamam que ter uma casa tá caro, mas vocês só fazem viajar, só faz gastar o dinheiro de vocês. Então, volta pra terra, sabe? Vamos voltar a viver como meros mortais, né? A vida não é o parque de diversões luxo o tempo todo. Se controla aí, um passo de cada vez, né? Mas o pessoal não quer, o pessoal, por diversas influências, começa a enxergar o mundo de determinadas maneiras e vive em eterna frustração, que essa frustração gera tristeza, que daqui a pouco você pode estar desenvolvendo um quadro maior de depressão, realmente assim, cara, e uma coisa que às vezes paralisa, né? O cara tá tão triste, assim, agora, né? Perde a vontade, porque aparentemente nada deu certo, tudo deu errado. Então eu acho que é um baita exercício e que as pessoas, sabe, às vezes, tipo o Bolsonaro, né? Trata o Olavo com, lá vai o astrólogo, lá vai o astrólogo, falando as maluquices. E não é assim que a coisa acontece. É o Olavo de Carvalho, né? Ele fala muito de como sair da engenharia social, né? A gente falou um pouquinho da engenharia social contra o Bolsonaro, né? Mas ele fala muito como a gente reencontrar a nossa individualidade, né? Queria ter suas ideias, porque ele fala é crucial, né? Desenvolver no seu imaginário e o problema de ter uma, entre aspas, uma alma grande, né? De ter transparência. Ele fala que é mais um problema de linguagem, né? De meio de expressão do que ele fala que em primeiro lugar tem que desenvolver o imaginário. O povo quer desenvolver a lógica, né? Mas ele fala não, melhor em primeiro é desenvolver o imaginário. Desenvolvendo o imaginário, você vai poder se conectar com autores do passado, ver qual que eram as perguntas deles, as questões deles, né? E você vai reencontrar os questionamentos que eles faziam, né? Para você reencontrar a sua individualidade, para você reencontrar o questionamento que são básicos na sua vida, né? Então esse é um ponto bem interessante, né? Porque ele lutava já na época dele, desde o começo nos anos 90, contra a tirania do coletivo, contra a tirania, né, coletivista. E ele falava que a gente tem que recuperar nossa individualidade, né? Eu vou tocar depois outras perguntas, mas se quiser já explicar um Não, pouquinho isso sobre o que daí, para você. trazer um exemplo bem palpável para as pessoas, pense o seguinte: Sim. se você vive numa comunidade isolada, no meio do mato, sem internet, sem TV, será que, assim, vamos botar, você vive isso em 2024. Será que você gostaria de ser, por exemplo, um desenvolvedor, né, Java, um cara que trabalha com TI? Você nem sabe que essa profissão existe. Se você nem sabe que essa profissão existe, você vive numa comunidade isolada, que nem computador tem. Se você não sabe nem o que existe no mundo, como é que você sabe que você, pô, eu quero fazer isso? Então, às vezes, assim, você preencher o imaginário, às vezes você conhecer um pouco do mundo, conhecer um pouco das coisas, conhecer um pouco da experiência humana. Você fala, poxa, eu já vi isso daqui em algum momento, já vi essa experiência em algum local, talvez isso eu consiga aplicar na minha vida e conhecer, realmente conhecer o mundo, né, as suas especificidades, as suas oportunidades, as suas possibilidades,
E aí, quando você conhece, você fala, poxa, isso aqui eu gosto, isso aqui talvez eu queira fazer. E talvez tenha alguma coisa que você até já conhece, mas você conhece só de fora. Que às vezes você acha, não, eu quero ser médico. Porque o cara às vezes pensa no dinheiro. Mas você conhece o dia a dia da vida do médico? Você conhece como funciona a faculdade de medicina? A quantidade de tempo que tu vai ter que ficar lendo? Tu gosta de ler aquele tipo de assunto? Então, se você consegue imaginar um pouco melhor essas situações, porque você conhece um pouco mais essas situações, né? No final do dia você adquire conhecimento. Às vezes você pode tomar decisões melhores. Você fala, cara, dá dinheiro, etc, tudo mais, mas o que vai me fazer feliz não é isso. O que vai me fazer feliz é ser eletricista. E no mundo que a gente vive hoje, talvez não de hoje, o mundo de sempre, a depender de quão bom você é como eletricista, quão dedicado, quanto você ama a sua profissão, a chance de você ser um profissional diferenciado são enormes. O que vai te colocar numa posição, obviamente, de destaque. É impossível uma pessoa que gosta do que faz, todo dia faz com boa vontade, está sempre em busca de aprender mais, aprender mais, aprender mais. É impossível essa pessoa não dar certo no campo dela. Ela gosta daquilo, ela vai se dedicar, então ela vai chegar muito longe, capaz ela até depois montar uma empresa e aí realmente você escalonar, né, de forma exponencial todos os seus ganhos financeiros. E às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Assim, o mundo é um pouco mais amplo e mais complexo. Só que como as pessoas às vezes têm a visão limitada, como se não, se eu for estudar letras, eu vou ser apenas um professor. Não consegue olhar o campo mais amplo, se eu for estudar um curso técnico, eu vou ser apenas um eletricista que vai trabalhar em obra. Cara, talvez não. Talvez existam outros caminhos, sabe? Mas a sua visão do todo, ela tá muito curta, tá muito limitada. Pois é. Eu vou tocar outro assunto aí. Eu sei que você critica bastante os liberais, então Olavo de Carvalho ele falava, né, que os liberais se enganam quando eles dizem que a liberdade é um princípio. Aí ele explica bem, né? Eu posso até pegar o capítulo dele onde ele fala isso, né? Ele fala que os liberais se enganam quando eles dizem que a liberdade é um princípio. Ele fala que falta a eles a compreensão do que é um princípio, né? Ele fala que a liberdade é apenas uma regra pragmática, né, aplicada a algumas situações, é um consenso, né, dentro da ordem social, e quando a gente estabelece a liberdade como princípio, isso vira a origem, né, o fundamento de outras proposições, mas a gente não vai questionar mais esse princípio, né? Não sei se isso mexe com você, que sei que você bate também nos liberais, né? É porque eu acho que no final do dia eles não estão nem preocupados com a liberdade, né? Eu não acho que esse é o ponto. Eu acho que eles só estão preocupados com a questão financeira. Como se a questão financeira fosse solucionar todos os problemas. E em nome da questão financeira, muitas vezes eles abrem mão da própria liberdade. Às vezes você para e pensa, sei lá, por exemplo, vamos pegar, sei lá, o próprio, às vezes, processo de privatização. Hoje em dia, pelo menos, acho que algumas pessoas raciocinam na linha do, peraí, pode até vender alguns ativos, mas tem que ver, né, como é que vai ser essa venda, para quem vai ser vendido, porque às vezes você vende para reduzir o tamanho do Estado e você acaba caindo na mão de algum grupo que vai utilizar, né, daquela empresa que normalmente que às vezes até é um monopólio no setor, um monopólio natural, para promover menos liberdade. Ele vai Isso colocar tem muito várias na condicionantes, França. sabe? Tem muito na França. Ele vai começar a mudar diversas regras que você vai ter que fazer adaptações, seja na sua empresa, seja na sua casa, para continuar tendo acesso a um serviço. No final do dia, tu tá na mão dessa pessoa, a tua vida tá mais difícil, com menos liberdade, ainda gastando mais dinheiro. Mas na cabeça do cara, não, é assim, ele enxerga o mundo como se fosse um grande dogma. Não, aqui é um dogma, é inquestionável, esse é o caminho, a verdade e a vida. E você fala, não é bem assim, não é bem assim que a coisa acontece, não é bem assim que a banda toca. Mas vai explicar pro liberal. O liberal, ele jura, assim, de forma convicta, que não, é assim que tem que ser. Se fizer assim, tudo vai dar certo. E não tá dando certo até hoje, viu? Só assim, só lamento falar para ele, está dando muito errado aí o plano dos liberais no Brasil.
Tem alguns, um outro assunto, né, bem interessante também, falando de princípio político, né, é a igualdade. E o Olavo de Carvalho ele explica bem que a igualdade, né, como princípio político, deve ser questionada, né, porque em nome da igualdade que a gente vai criar um poder superior desigual, né? Aí queria que você Para falasse poder também um pouquinho garantir sobre a isso. igualdade. Para você vai criar um poder superior, quem está falando de agência reguladora, para fiscalizar se a igualdade está sendo colocada em prática. E aí vai ser começado, é todo um aparato de Estado que é criado para tentar trazer igualdade, desde, sei lá, cotas, né, para você, não, vamos aqui fazer cotas para mulheres, cota para isso, cota para aquilo outro. Se fosse algo puramente social, critério puramente social, eu até sou relativamente favorável. Eu falo assim, cara, ó, todas as cotas serão apenas para quem é pobre. Beleza. Não importando se é alto, baixo, magro, ou gordo, homem, mulher, para pobre, pô, beleza, pobre realmente é uma condição que você acaba sendo desfavorecido, isso é inegável. Você tá dando uma oportunidade pro cara dar uma prosperada, e muitas vezes, quando você ajuda um cara assim, tá na pobreza, quando ele sai da condição melhor, ele às vezes vai ajudar a família dele. Então ele vai tirar mais pessoas da pobreza de uma vez só, porque um vai ajudando o outro. Então, realmente é um trabalho social de impacto e de forma um pouco mais ampla. Beleza, isso é interessante. Só que não é isso que é feito. A igualdade que essa galera prega no final do dia é luta de classes, né? Disfarçada de igualdade. É você pegar, tentar fazer embates internos dentro da sociedade, colocando uns contra os outros em nome de uma igualdade que eles não defendem, que claramente eles possuem grupos prioritários, né? Os grupos minoritários que sempre são utilizados para movimentações políticas. Então, é furada, é É, cilada, eu, Bino. Vê eu esse papo de subtítulo igualdade, justamente, fuja. o subtítulo do livro mesmo ó, fala assim sobre o Bolsonaro, já falava bem que ó, a força dos valores milenares, né, da maioria contra a tirania de uma minoria corrupta e decadente. Então é a tirania de uma minoria, sempre a tirania de uma minoria contra a maioria tradicional que defende os valores tradicionais, né? Uma minoria que pegou o controle, que tomou o controle, infelizmente. Sim. A gente vai falar agora da Amazônia um pouquinho, né? Indo para a conclusão depois, porque o meu livro, né, se chama Amazônia Política, Demarcação das Terras e ONGs Globalistas, né? Eu vou explicando de maneira histórica, com vários exemplos, né? Anécdotas que eu vou explicando, testemunhas também, e vou mostrando a ingerência internacional, né, contra o desenvolvimento do povo indígena, né, porque eles estão em algumas áreas estratégicas. Tem o advogado indígena, o Biratã, ele deu o exemplo de algumas comunidades de Santa Catarina que são produtores de leite, de soja, para muitas municipalidades do oeste catarinense, e é um exemplo interessantíssimo, porque dá para estender isso para o Brasil inteiro, né? Uma comunidade, várias comunidades, né, de indígenas de Santa Catarina que são produtores de leite, de soja, né? E que fornecem quase todas as municipalidades do oeste catarinense, né? Então, esse é um exemplo de desenvolvimento, né, a partir do povo indígena, né, e que beneficia a todo o povo brasileiro. Queria que você comentasse, né, esse tipo de iniciativa que realmente é interessantíssimo, né? Não, obviamente, assim, que o pessoal tá morando numa região e às vezes merece um pedaço de terra, porque eles estão lá há muito tempo e tudo mais. E aí, se você pega a história do Brasil, a forma como a coisa aconteceu, ok. Só que o que acontece no final do dia não é uma questão em prol de um bem maior, fortalecimento de uma comunidade, você estava falando, acabando de falar. O que acontece é, e isso eu acho muito difícil alguém falar que é conspiração, que cada vez mais você está demarcando terras no Brasil, que coincidentemente essas terras sempre estão em locais estratégicos, seja em termos de logística, E Bolsonaro não pois é, demarcou nenhuma terra indígena. seja em termos de logística, seja em termos de recursos, né, onde essas terras estão,
o pessoal segue demarcando. Hoje, 14% do Brasil já é demarcado, terras que às vezes nem o Estado pode entrar, e coisas que, assim, deveriam ser por bem de todos. Um exemplo, você pega o estado de Roraima. Roraima ou Amapá, eu tô na dúvida agora. Um desses dois estados, até hoje, ele não está conectado ao sistema elétrico brasileiro. E para você conectar, precisaria construir o Leão do Tucuruí, que passaria por cima, né? Cortaria uma terra indígena. Não pode. Aí você fala, gente, peraí, pô. É só uma torre de energia que tá passando, vai ficar lá. Ninguém vai ficar entrando e saindo lá o tempo todo, enchendo o saco dos índios, não. Não, mas isso aí, não, é porque. Cara, é um negócio que é surreal às vezes. Aí você vai. A Ferrogrão, ferrovia para conectar o centro-oeste até o porto lá no norte. Não, também não pode, porque vai ter ali um pedaço que vai passar no Parque Jamanquim. Aí a galera propõe, não, olha só, vai passar em, sei lá, 800 metros quadrados. Eu vou te dar 20 mil metros, assim, 800 hectares. Eu vou te dar 20 mil hectares do outro lado, em troca desses 800. Não, não, pai, não, porque tem que entender isso, tem que entender aquilo outro. E você fala, pô, pelo amor de Deus, não dá, não dá, amigo. Desse jeito não dá. Você vê que realmente é algo para travar o desenvolvimento nacional. Quando você olha quem está financiando essas ONGs, muitas vezes ONGs internacionais que operam no Brasil, Sim, sim. então, são as Sim. mesmas pessoas de sempre, as mesmas pessoas de sempre. E essa questão que envolve a Amazônia e o interesse, a cobiça, eu não sei de quando começa, mas se você pegar no fim do século XVIII, que já começa a borracha, o ciclo da borracha, desde Sim, sim. ali o Brasil já estava sendo alvo, né? E talvez o maior caso de pirataria, né, de biopirataria da história do mundo é o roubo da borracha brasileira. Pelo inglês, que agora esqueci o nome, era Henry alguma coisa. Ele consegue roubar sementes, leva lá para os Jardins Roais da Inglaterra, fica lá um tempo, e aí depois eles começam a levar para o Sudeste Asiático e, diferente do Brasil, que é toda uma fauna nativa, né? Então, você vai ter uma árvore aqui, a outra daqui a 20, 30 metros. Lá eles fizeram monocultura, uma árvore atrás da outra. Então, a produtividade deles e o preço que eles conseguiam no final do dia, assim, não tinha como competir. Então, o Brasil, que estava assim no caminho para que o dinheiro que o pessoal ganhava com petróleo lá atrás seria equivalente ao que ganharia com a borracha, né? O Brasil foi sabotado internacionalmente pela Inglaterra, né? Levaram que estava lá a riqueza da Amazônia. Depois você passa. Esse evento foi amplamente catalogado. E nasce em Paris, né? Nasce lá na sua região, vocês franceses, estão demais. E foi em 46, quando, nas discussões lá da Unesco, se resolve criar o Instituto Internacional da Ilha Amazônica, que no final do dia era um plano de internacionalização da Amazônia. Começa ali a discussão em 46, mas o negócio foi assim, não foi para frente, não deixaram avançar. Na época, o então deputado federal e ex-presidente do Brasil, Arthur Bernardes, foi o cara que esteve à frente de todo esse movimento contrário a isso. No Brasil, ele foi tratado como louco por parte dos liberais, que falavam como assim, como alguém em sã consciência pode achar que a ONU, né, a Unesco, pode ter objetivos escusos no Brasil, pessoas tão nobres. E o Arthur Bernardes falou, não, cara, vocês não vão tomar a Amazônia, mas não vão de jeito nenhum. E tentaram. Nos anos 60, você tem o Instituto Hudson, queriam criar lagos artificiais na Amazônia, cortar a Amazônia. Cara, Sim, lago é sim. fronteira já natural, né? Você tá já repartindo o território. E aí, na época, foi o Bernardo Cabral, que inclusive é um dos membros da Constituinte de 88. Teve até um papel importante. E teve, na época teve CPI, teve tudo. O Cabral falou: não, não Sim. vai. Não vai. Mas o tempo todo, assim, é cobiça atrás de cobiça em torno da Amazônia. Eu sei que o Aldo Rebelo tem até um livro que é sobre isso, acho que está na Sim. Amazônia. 500 anos de cobiça, eu acho 500 que esse é o anos. nome. Sim, sim. Isso. Eu não vou saber a história de 500 anos atrás, o que já se falava, mas realmente é capaz de ter algum tipo de interesse na região. É o que você vê assim, cara, não é pelo bem do mundo, não é pelo bem dos índios, não é pelo bem da Ou pelos natureza, animais, né? não. É interesse econômico e interesse Sim. político.
E aí que a narrativa, né, emocional, a engenharia social da mídia é muito forte justamente nesse assunto, né, da desmatamento da Amazônia, né, aí a emoção é tão forte, né, que o pessoal cai muito, então tem um esforço muito grande a fazer nessa área da Amazônia, né, e de restabelecer a verdade, porque realmente é um assunto muito emocional, para a maioria das pessoas do mundo, né? E, como você disse, sim, tem alguns interesses, né, que não querem há séculos, né, que as terras indígenas virem autônomas, né? E eles não querem também fiscalização, não querem nem o governo dentro dessa área, porque o governo vai querer mais fiscalização. Eles querem que continue uma terra sem lei onde reinam os narcos, né? E e atividades ilegal e manter o indígena, né, pobre, como há 500 anos atrás. Então, e tem também um outro aspecto também que foi explicado pela Índia Isani, eles não querem também, esses interesses vêm também do setor de mineração, do setor agro, porque eles não querem competição também. Sim, Porque no setor de minério, se tem umas regiões estratégicas que se desenvolvem, eles não vão conseguir, porque as reservas que tem no Brasil são extraordinárias em termos de nióbio, né? O Bolsonaro já explicou, o advogado o Biratão, ele fala, por exemplo, da reserva Roosevelt. Só essa reserva Roosevelt, ela tem 15 bilhões por ano que ela gera, né? E ao invés de usar esse dinheiro para desenvolver a região, porque tem prostituição, tem os narcos, né, na região, né? Os diamantes eles são levados para a Índia, para a Europa e não tem desenvolvimento, né, dos locais, né? Então realmente isso toca no assunto de soberania, né? E isso toca também no assunto de ingerência internacional dos globalistas, né? Então esse é um assunto crucial. Acho que o próprio brasileiro também não está a par quando escuta, né, o Aldo Rebelo fazendo conferência, o brasileiro ele mesmo não conhece realmente quais são os donos dessas regiões, quais são as questões envolvidas, né? Então esse é um assunto muito importante a Amazônia, né? E é brasileiro, como diz o Bolsonaro, né? a questão é a pirataria do mundo moderno. É a pirataria do mundo moderno. Sim, sim. Mas você é um pirata, então como você se posiciona, hein? O rei dos piratas? É. É isso, né? Tem piratas e piratas. Eu tô no grupo que não tá roubando o Brasil. Tá certo, tá certo. Realmente, quando a gente vê também o Macron, que foi buscar contrato de urânio com o Lula, né, e a Guiana, que autoriza muito mais desmatamento do que no Brasil, tem que mostrar isso para os patriotas do mundo todo, né, e tem a mesma coisa, dois pesos, duas medidas, né, no Brasil eles não autorizam nada, enquanto na Guiana eles autorizam, no Brasil tem atualmente muito petróleo também que não foi autorizado, né, a explorar. Então é um assunto muito importante que é estratégico para o desenvolvimento do Brasil também, que o Brasil, o Bolsonaro fica brincando que poderia ser o rei de Rondônia, né, e realmente tem muitas riquezas, né, que precisam ser desenvolvidas para o brasileiro. O Brasil tem que deixar de ser um país do futuro, né, e ser realmente um país com riqueza que ajuda o próprio brasileiro a se desenvolver e a crescer, né? Enfim, Sim. é um combate muito importante que tem que fazer mas eu acredito que as sementes que o Bolsonaro plantou vão crescer, tem muita gente que abre os olhos, né? E ele desde anos e anos ele está lutando, né? Então, para finalizar é isso, deixo uma última palavra para você. Eu mostrei também na mídia francesa, né, que as eleições municipais foram muito fortes para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro mostrou sua liderança, né? E 2026 está logo aí, a gente torce, né, para o Bolsonaro e também tem outro assunto, né, do Trump que vai voltar, que vai puxar o trem da soberania, né, para o mundo todo, da liberdade. Então tem grandes mudanças chegando aí agora, né, terça-feira que vem. Então a gente vai seguir também esse evento mundial, né,
E é isso, deixo a conclusão para você, né? Vou dar minha conclusão depois. Um prazer aí poder construir pontes, né? Isso que era meu objetivo, né? Realmente os patriotas do mundo todo têm que se unir, porque a esquerda é unida, né? Há dezenas de anos, né? Fazendo uns planos, né? Então vamos nos unir, vamos ser mais fortes, né? Em cada país, né? Deixa você com a conclusão, Kim. Então, você vê que a gente está falando desde o início sobre a questão do globalismo, né? E, normalmente, quando uma força cresce, uma força de reação contrária normalmente tende a crescer também. Então, tem, o contraponto verdadeiro ao globalismo não tem nenhum outro. É a questão da soberania nacional. É o movimento contrário. Um quer dissolver a soberania em torno de um poder global. E o outro fala, não, peraí, eu quero que o poder volte para a minha região. Tanto que você vê que está crescendo ao redor de todo o mundo. Seja nos debates públicos nos Estados Unidos, na Europa, como já falou anteriormente, no Brasil também. Acho que não tem outro caminho. Não tem como se discutir liberdade, avanços, né? Não tem como discutir sociedade mais sem colocar na mesa a questão da sua soberania. É urgente voltar a discutir sobre isso. Não tem como ter nenhum tipo de avanço concreto e real. Nos últimos dias saiu a notícia que a embaixada americana está construindo um novo prédio no Brasil, 22 mil metros quadrados, com 9 andares subterrâneos. Não é para emitir visto. Tem alguma coisa errada acontecendo aí. Não sei o que eles vão fazer com tantos andares. Mas está estranho, né? Estranho isso daí. E aí você vê a própria reabilitação do Lula e o processo que o trouxe para a presidência da República. Inclusive, algumas coisas em paralelo que estão acontecendo agora, que a própria esquerda começa a questionar até onde Sim, vai a independência do Lula, até onde vai sua sim. vassalagem junto ao Partido Democrata. Então, são coisas assim que o pessoal começa a pensar e raciocinar cada vez mais. Fala, peraí, realmente tem algo errado acontecendo. Realmente tem algo aqui que a gente tem que parar e refletir. Então, a própria questão do patriota, é o cara preocupado com o seu próprio país. As pessoas têm que voltar a olhar para essas questões de forma mais profunda, de forma mais densa, realmente buscar algum tipo de entendimento. Da mesma forma que a coisa está avançando para o nosso lado, eu sinto também que avança para o lado deles, porque eles continuam tendo planos, eles continuam tendo dinheiro, eles continuam utilizando seus meios de ação. E, assim, a mensagem final que eu deixo é que, poxa, vamos continuar. Basicamente isso. Vamos continuar. Porque o movimento existe, vem se fortalecendo dia após dia. E não deixa não parar, né? Não parar, não retroceder, Não continuar proceder, né? avançando. Às vezes é normal, toda pessoa tem um período que tá mais cansado. Não quero mais saber disso daqui, parece que nada resolve. Dá um tempo, relaxa. Sim, Semana que vem as é, coisas já estão um pouco diferentes. Só não deixa de. Só não deixa de, sabe, de buscar e girar em torno daquilo ali. Se você faz qualquer coisa na vida, dia sim, dia sim, também, um pouquinho a cada dia, uma hora você chega em sim, algum lugar. Mas uma sim. hora você vai Pequenos chegar. passos, sim, sim, Pequenos passos. É melhor do que fazer nada. Se você ler 5 páginas por dia, que parece pouco, ou só 5 páginas, se você ler todos os dias, em uma semana são 35. Em um mês são 150. Poxa, pode parecer pouco, mas 150 páginas no mês, em 6 meses você leu 600. Você leu 2 livros. Já leu mais do que a média do brasileiro todo junto, que não lê nada. Lê 5, sim. 5, já é alguma coisa. Dê pequenos passos, mas passos constantes que você repita todos os dias. Com certeza a gente vai chegar em algum lugar. Tá certo, sim. Os patriotas também dos Estados Unidos ficaram desanimados, né, com a derrota suspeita, né? Normalmente não era uma derrota, né? A gente sabe que tem muitas ilegalidades, né, nas eleições que não foram limpas, né? Então os patriotas também ficaram decepcionados, né? Ficaram revoltados com a chegada do Biden, né? O mesmo aconteceu aqui no Brasil, mas o Trump também não queria a guerra civil, né? Eles, mesmo sendo pacífico, o Trump falando no Twitter, né? A gente tem que fazer manifestação pacífica, somos o partido da lei e do ordem. Mesmo ele falando isso, ele foi censurado e fizeram aquela loucura, igual aqui no Brasil de 8 de janeiro, né? Que foram, na verdade, os infiltrados que fizeram, né?
justamente para criar uma narrativa. Então, mesmo o Trump, mesmo o Bolsonaro sendo pacíficos, né, e falando não, tem que agir dentro das 4 linhas da Constituição, teve essa narrativa criada pela mídia globalista. Então, o pessoal que tem pressa tem que entender que para o que chama limpar como on diz, o swamp, fazer a limpeza do terreno, fazer a limpeza do deep state, do estado profundo, leva tempo, né? E tem que ter paciência, aos poucos vão fazendo. Então, paciência para os patriotas do mundo, né? E logo, com a volta do Trump, já é um avanço muito grande. Então, força, né? Perseverança e fé. Aos poucos vamos desmascarando eles e vamos chegar lá. Um prazer, viu, Kim, poder compartilhar, né? Me apresentar também, eu não costumo fazer muito em português, né? No meu canal eu faço mais em francês também, para a rádio francesa, né? Para a mídia Géopolitique Profonde, o Médian 442, que são mídias alternativas, né? Na França, né? Então, prazer poder conversar também um pouco em português, né? Espero que você gostou também, que a gente possa fazer novamente sobre outros assuntos também, né? Hoje era mais uma introdução para a gente se conhecer também. Então, isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E Bolsonaro 2026, hein? Valeu demais. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado.